Já temos o primeiro voto no julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro. O relator, Benedito Gonçalves, votou favorável à punição. E agora? Que em vários momentos se ameaçou as liberdades democráticas e tem alguns personagens que são centrais. Olha, eu acho que é muito importante o voto do Benedito. Infelizmente, né, não foi um raio no céu azul. Nós estamos vendo a votação de uma ação específica daquela reunião com mais de 100 embaixadores em 22 de julho de 2022, que o Bolsonaro abusou do poder político, é óbvio, né, para fazer um espantalho em relação às urnas eletrônicas e já fazer uma antessala de um discurso golpista que culminou no 8 de janeiro. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, porque nós vamos tratar de CPMI, né? E, ao mesmo tempo, teve o abuso do poder político e teve o uso indevido dos meios de comunicação para veicular essa narrativa mentirosa e golpista, né, do Bolsonaro. O voto foi muito duro em relação a isso. E eu acho que ele será julgado inelegível, né? Tendo a achar pela composição e pelas fartas documentações, né, do que aconteceu naquela reunião do 22 de julho, que é o mínimo, o Bolsonaro se tornar inelegível, mas é um passo importante na luta contra o golpismo, no sentido de que é um passo, né, Sofia? Primeiro, claro, acompanhar o final do julgamento, esperando que não tenha vistas, que tem sido a tentativa, né, do bolsonarismo de que algum dos ministros, ou indicado por eles, o Nunes Marques, ou o outro que já disse que vai dar o voto na próxima sessão, que vai começar abrindo seu voto. O Raul Araújo, né? O Raul Araújo, né? Que era uma das tentativas dele, né? Que pedissem vistas para protelar o julgamento. Só para localizar o pessoal, não sei se vocês lembram daquele caso do Lula-Palusa, que teve um juiz do TSE que tentou impedir as pessoas de fazerem, os artistas de fazerem manifestações favoráveis ao Lula. É desse juiz que nós estamos falando, Raul Araújo, que vai participar aí da votação da inelegibilidade do Bolsonaro. E que o bolsonarismo estava tentando usar no sentido de pedir vistas, embora tenha também um prazo regimental agora para as vistas, né? Não é como era antigamente, que o cara pede vistas e pode ficar 2 anos sentado em cima do processo, né? Então, igual teria um prazo regimental que levaria o final do julgamento para setembro, né? Mas eu espero que não aconteça o pedido de vistas, acho que como se diz, impossível, né, que o Bolsonaro não seja condenado, mais do que se foi visto a olhos nus por todos nós que assistimos aquela reunião estapafúrdia, né, com os embaixadores, que envergonhou o Brasil internacionalmente. Ele transmitiu pelo Facebook, né? Ele conseguiu cometer um crime eleitoral transmitindo no próprio Facebook. Exatamente, no próprio Facebook, nos meios de comunicação do próprio governo, por isso também abuso de poder político. E assim, é muito importante a inelegibilidade, porque é mostrar que não vai ter uma leniência como teve em outros momentos na história, né? A gente não esquece que em 2018 foi sentado em cima do processo que denunciou o uso em massa das fake news, com 3 ou 4 crimes cometidos pelo Bolsonaro, então candidato, lembra? Que eram aquelas empresas de fora que produziam fake news e que eram financiadas também por Caixa 2, ou seja, era 3 ou 4 crimes eleitorais cometidos pela chapa Bolsonaro-Mourão, né? Ali em 2018, que, enfim, ficou nas cantilenas do passado. Então, que bom que agora, né, tem um voto contundente e forte do Benedito, que eu acho que vai ser acompanhado pelos outros juízes, mas, ao mesmo tempo, além de comemorar essa inelegibilidade, palavra difícil, que é muito importante, e que é uma vitória, né, contra o golpismo, é importante entender como um passo. Por quê? Primeiro, né, a luta contra o bolsonarismo segue, né? O que nós vimos ali, e nós vamos entrar na CPMI, é um discurso orquestrado que foi veiculado durante 2 anos no Brasil para criar as condições de uma tentativa golpista, que não prosperou por falta de apoio social, mas que era a intenção do bolsonarismo, né? Desde o início, desde quando estava no governo, muito antes da eleição de 2022, e vendo que ia perder a eleição de 2022, eles construíram uma narrativa que se centrou em 2 eixos: urnas eletrônicas por um lado, né, e o espantalho das urnas eletrônicas,
eletrônicas, etc., para deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro, e no outro, uma interpretação golpista e ditatorial do artigo 142 da Constituição para justificar uma tentativa de um golpe militar de novo tipo, não igual 64, né, mas de outro tipo nos anos 2000. Foi o que eles tentaram, e que culminou no 8 de janeiro, nós chegaremos lá. Mas por que isso? Porque é muito grave esses crimes. Esses não são crimes só para deixar o Bolsonaro inelegível, são crimes combinados com os crimes contra a humanidade. E eu quero lembrar aqui para a Sofia, no Meteoro, que uma das primeiras entrevistas que nós falamos de genocídio publicamente no Brasil, muito antes do termo genocida entrar em voga na vanguarda social brasileira, foi aqui no Meteoro, eu e o Álvaro conversando sobre a postura do Bolsonaro. Eu estava, como os brasileiros naquele momento, agoniada com o que estava acontecendo, com as milhares de pessoas morrendo diante da aliança do Bolsonaro com o vírus, né? E nós começamos a cunhar esse termo. Esses crimes contra a humanidade, Sofia, são imprescritíveis e inafiançáveis. Isso aconteceu no caso da Covid-19 e a forma como o Bolsonaro tratou. O Brasil poderia ter perdido muito menos vidas, e não são números, são pessoas, né? Os especialistas falam em 400 mil vidas perdidas pelo atraso da vacina e pela forma como o governo federal lidou com a pandemia, mandando cloroquina ao invés de oxigênio para Manaus, né? Fazendo propaganda da ivermectina ao invés de fazer a defesa das medidas sanitárias, etc. Então, 400 mil vidas foram perdidas, e no caso, também gravíssimo, e também crime contra a humanidade, do genocídio indígena, no caso dos Yanomamis, que o Bolsonaro e o governo foi notificado 21 vezes, enquanto os garimpeiros ilegais contaminavam as crianças, né, e os indígenas com mercúrio ilegal, e, enfim, e as coisas do garimpo ilegal, e foram 540 vidas perdidas, né, a maioria de crianças. Isso é crime imprescritível e inafiançável. Então, a luta política tem que seguir sendo para que o Bolsonaro vá para a cadeia, para que haja uma investigação no núcleo duro da extrema-direita brasileira, responsabilizando pelo conjunto de crimes promovidos contra o povo brasileiro no período do bolsonarismo no governo e fora dele, como foi no caso do 8 de janeiro, que já estavam fora, mas orquestraram, né, a intentona golpista do 8 de janeiro. Perfeito. Deputado, eu queria te perguntar uma coisa antes da gente encerrar esse assunto, que no julgamento, né, no voto do Benedito Gonçalves, ele votou favorável à inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos, né, mas ele isentou o Braga Neto, que foi o candidato a vice, né, na chapa junto com o Bolsonaro em 2022. Como você vê isso? Eu vejo como um erro, por um lado, né? Porque o Braga Neto foi parte do espantalho das urnas eletrônicas, foi parte da narrativa golpista que culminou no 8 de janeiro. O Braga Neto, junto com Heleno e tantos outros, né, dessa alta cúpula do exército bolsonarista, tentaram e se manifestaram em vários momentos, né, fazendo ameaças às liberdades democráticas, e eu acho que mais do que um erro do Braga Neto não ser responsabilizado, eu vejo já, Sofia, um movimento que é um movimento político parecido com o final da ditadura civil-militar, quando o movimento democrático, a luta dos estudantes, dos operários, dos trabalhadores, e uma unidade de ação com setores, né, que, enfim, lutavam pelas liberdades democráticas, garantiram a derrota da ditadura civil-militar, teve um movimento lento, pactuado e gradual, né, de preservar a alta cúpula do exército, aqueles que foram responsáveis por crimes contra a humanidade. É o que a gente fala sobre a ausência de justiça de transição no Brasil, né? O único país da América Latina que não responsabilizou os golpistas, os torturadores, os assassinos, os empresários que financiaram a ditadura civil-militar, etc. E eu vejo que agora, de uma certa maneira, vai tentando se fazer via judiciário, pelo menos nessa decisão, uma tentativa de separar o exército ou a alta cúpula do exército, que também flertou, fomentou e, enfim, foi parte do discurso golpista no Brasil no último período. Nós estamos falando, nesse caso, da isenção do Braga Neto, né, por parte do voto do Benedito, mas eu vejo esse movimento, inclusive, mais no geral, né, porque tu vê, 8 de janeiro. 8 de janeiro foi a demonstração desse ápice. Os QGs dos acampamentos golpistas ficaram na frente do exército desde o final do segundo turno da eleição.
todos sabem, e aqui na CPI da CLDF, né, que está o Fábio Félix lá pelo PSOL, representando a nossa bancada aguerrida, me passou já o material de que várias vezes foi tentado levantar o acampamento e que o Exército não deixou, né? No próprio 8 de janeiro, o Júlio Arruda foi demitido porque não deixou e, enfim, enfrentou o ministro da Justiça, o Flávio Dino, dizendo que não era para mexer no acampamento golpista. Só no outro dia, né, ele foi debelado e as pessoas foram presas, o que deu tempo, obviamente, de fuga. Isso não é à toa, não foi assim, um despreparo, é porque tinha muita gente do Exército ali. É porque tinha viúvas, né, de esposas, enfim, e vários relatos desse tipo, e pessoas da alta cúpula. Eu não generalizo, né, nós estamos numa luta muito importante com soldados e praças das Forças Armadas diante da desigualdade promovida pelo governo Bolsonaro na reforma da Previdência deles, na reforma dos militares, que penalizou os de baixo, né, sargentos, cabos, soldados, etc. Mas nós sabemos que na alta cúpula do Exército Brasileiro teve uma alta latência golpista, né? Tanto é que o governo Bolsonaro foi o governo com mais presença de militares no governo, em alta cúpula, com poupudas gratificações, com benesse, com não sei quem, em vários momentos se ameaçou as liberdades democráticas, e tem alguns personagens que são centrais. O Braga Neto é um deles. E se a gente não fizer justiça de transição aqui, de novo o Brasil não vai se reencontrar com a sua história, né? Vai deixar dentro do Exército uma ala golpista que pode até ser herdeira da ditadura civil-militar, já que não teve responsabilização pelos crimes lá de trás, e vamos perder a oportunidade, guardadas as devidas proporções, de fazer a justiça de transição dos crimes do presente, de uma mesma ala, né, um setor golpista, porque é óbvio que é urgente fazer, né, essa justiça de transição e, óbvio, pensar em reformas e uma reestruturação, né, na própria estrutura militar do Brasil.